primeiro passo do yoga são os yamas. E aí, dentro dos yamas, tem mais 5 passinhos, cinco princípios éticos. E esses yamas são maneiras da gente lidar com o mundo lá fora, certo? O primeiro deles que a gente vai conversar é o ahimsa, significa não violência. E aí, quando a gente pensa em ahimsa, em não violência, na verdade a pronúncia eu acredito que é ahimsa. Aí, brasileiro, né, a gente acaba falando ahimsa. Mas aí você vai me ver em alguns momentos falando certo o ahimsa e às vezes o ahimsa. Quando a gente pensa em não violência, a gente costuma pensar: ah, eu não faço mal a ninguém, nunca matei, nunca espanquei, nunca torturei ninguém. Só que esse princípio, ele vai além do mal que eu cometo diretamente a outra pessoa. A gente pode pensar no arremessar como o quanto eu tenho me feito mal, a violência que eu tenho cometido contra mim, sabe? Quando eu anulo quem eu sou, quando eu é, nego a minha essência, é, claro que sabendo se comunicar, que a gente vai ver lá na frente também que existem outros passos do yoga que falam sobre a comunicação assertiva, mas a partir do momento que eu me anulo, deixo de ser quem eu sou, eu posso estar me violentando. A partir do momento que eu não cuido do meu corpo, da minha mente, da maneira como eu me expresso, do que eu permito entrar no meu coração, eu também estou me tratando com violência. Às vezes a gente não deixa as coisas acontecerem por pura educação, né? Ah, fulaninho falou isso, eu não quis dizer nada porque eu não quis machucar ele, mas eu me machuquei, sabe? Então, claro, sempre com assertividade, sempre com cuidado de como se expressar, a gente precisa se preservar, não cometer violência contra nós mesmos. E aí, como eu já falei, também tem um cuidado do corpo, que é como é que eu tô cuidando da minha morada, higiene também entra. E o mundo lá fora, né? Como é que eu tô cuidando do planeta em que eu vivo? Não necessariamente insultar, ser violento com alguém de um a um, mas como é que eu tô me comportando nesse planeta que eu vivo? E aí, a gente falou, eu tô com um roteirinho aqui, a gente falou da violência a si mesmo, também tem como é que eu devolvo essa violência, e aí tem esse ponto que a gente comentou agora sobre a comunicação assertiva, né? Se alguém tá me machucando, será que a melhor forma é eu devolver essa mesma violência? A gente vai ficar num ciclo de violência. Eu sei que o normal é a gente pensar, me atacou, agora eu também quero atacar de volta. Eu não vou deixar pisar em mim, não. Não vou deixar barato, não. Mas aí e é normal também a gente pensar dessa maneira assim que acontece uma situação chata, porque o nosso emocional fica abalado, mas depois, parando para refletir um pouquinho, será que realmente vale a pena eu devolver essa violência e aí eu ficar cultivando, alimentando esse ciclo de violência, sabe? É esse cuidado. Da mesma forma, não só alguém me violentando, mas uma situação que eu tô vivendo, algo que vai além de outra pessoa, sabe? Um exemplo disso, ser mulher, né? Ser mulher tem uma certa violência só de você ser mulher. E aí, como é que eu tô devolvendo, como é que eu tô reagindo, aliás, a essa violência? Eu tô devolvendo com a mesma violência ou eu tô procurando uma maneira ali de conscientizar o outro de que existe uma violência para comigo, por eu ser mulher, e vamos melhorar essa situação. Eu não vou dizer aqui como, isso você vai precisar se informar mais, pesquisar, fazer uma terapia, procurar a melhor maneira de você agir sem violência. Mas eu estou trazendo aqui exemplos para a gente ter noção dos tipos, né, de como o arremessar pode ser aplicado no nosso dia a dia. Então, tem essa questão de devolver violência com violência, e tem
ainda nesse devolver com violência, a vingança, né? Justamente, alguém me atacou, eu vou lá devolver com violência. Então, eu tô me vingando. Eu tô longe do arremessar. Eu tô ainda na energia da violência. Então, talvez seja um momentinho de parar, respirar, que aí entra o passo lá na frente do pranayama, que é a respiração. Parar, respirar. Talvez pedir ajuda a alguém, conversar com alguém que esteja externo à situação, é, e depois voltar com uma solução mais assertiva. E aí, em meio a isso também do arremessar, a gente tem a competitividade. A gente está numa sociedade muito competitiva, né? Principalmente os anos atuais ocidentais são de o melhor cargo, quem é que vai correr para alcançar aquele melhor cargo? Eu tenho que estudar, trabalhar, cuidar dos filhos, eu tenho que casar, eu não posso viver sem casar, eu não posso passar por essa vida sem ter filhos. Então, assim, a gente tá sempre numa competição. Competição consigo mesmo, competição com outras pessoas, competição com o que eu tô mostrando para a sociedade, sabe? Então a gente tá nessa correria e acaba sendo uma violência. Eu realmente quero estar nessa no que é dito para eu estar, tipo, eu realmente preciso ter esse cargo especial, eu realmente preciso casar, eu realmente preciso ter filhos, sabe? É o que eu realmente quero ou eu tô cometendo essa violência comigo porque eu tô nessa sociedade, nesse meio competitivo e tô agindo com competitividade. Então, entra também para violência. E por último, que a gente não pode esquecer, se a gente for pensar, a gente vai destrinchar o arremessar em vários pedacinhos. E você também aí pode refletir e deixar aqui para mim nos comentários. Ah, eu também acho que não violência se encaixa em tal situação. Que aí a gente já completa aqui, enriquece mais esse princípio do yoga. Outra coisa também que a gente não pode esquecer que a gente comentou inicialmente é a violência com o outro mesmo. É como a gente pensa, né? Se eu não machuco, eu não espanco, eu não mato a outra pessoa, então eu não sou violento. Sim, isso também, e é a primeira coisa que a gente ensina às crianças, né? Mas a gente não pode esquecer também que existem outras formas de violência. Por último, e não menos importante, é, a gente pode conversar um pouquinho, que inclusive é um assunto muito discutido entre os praticantes de yoga, sobre a não violência com relação à alimentação. Eu não vou estar aqui ditando para você como é que deve ser a sua alimentação. Eu acho que isso é muito pessoal e também depende da consciência de cada um. Eu poderia começar a defender aqui as minhas ideias, mas eu prefiro que você pesquise sobre, se informe e construa a sua própria opinião, porque eu acho que fica mais fácil defender uma ideia quando a gente se informou, quando a gente está munido de informações mesmo, sabe? Eu fui atrás, eu pesquisei, eu li artigo, eu assisti vídeos, eu procurei história do que eu estou estudando aqui. Eu tô rico de informações, então fica mais fácil de eu ter uma opinião do que alguém, uma única pessoa, vir lá e dar um pitaco sobre tal situação e daí eu formei a minha opinião, então eu prefiro que não seja dessa forma. Mas dentro da alimentação a gente tem essa discussão do yoga, né? Que uma discussão do bem, tá? Não é uma briga, mas tem o veganismo, que tem a prática da não violência contra os animais, e aí tem pessoas que vão rebater esse veganismo dizendo: ah, e a saúde do corpo, porque tem a questão da proteína e tal, como é que vai ficar o corpo sem saúde? Então também é uma violência. Então a gente já tem duas coisas aí discutindo entre si. Mas aí entra a violência da indústria alimentícia com o animal, que se você for pesquisar, você vai ver, né, que tem uma tortura, que tem um sofrimento ali com os seres, né, os animais. E aí entra um terceiro ponto de vista, que é o consumo a partir de pequenos produtores. Os pequenos produtores, o animal vai ser morto, mas sem aquele sofrimento que existe na indústria tradicional, né? Aquela que a gente conhece. Então, assim, existe um respeito ao animal, porque remete até ao homem paleolítico, que ele consumia o alimento e até os animais entre si, eles consomem, mas não é uma morte
que o animal está dentro de um quadrado, sendo torturado, tendo que comer ração até engordar, sem liberdade, sem curtir o ar puro, a reprodução afastam até os filhotes do animal, então não tem essa violência, o animal é solto, come alimento natural, e na hora da morte é uma morte rápida, sabe? Então, assim, tem essas três discussões que estão dentro se a gente for pensar, tá dentro do Arrimissá, e que nesse ponto eu sugiro que você pesquise e se informe mais, mas eu queria trazer essas três opiniões diferentes, porque aí você também, quando for pesquisar, tem até um norte, né? Mas está dentro também do Arrimissá, como é que eu me alimento, o que é que eu coloco dentro do meu corpo e o que é que está entrando e como está entrando no meu corpo.